Hoje eu vou te mostrar tudo que eu como em um dia em uma dieta de 1.300 calorias, que foi basicamente o que me ajudou a perder 30 quilos em torno de 8 meses. Além disso, eu vou te mostrar os alimentos, te falar sobre eles, mostrar minha organização e te passar alguns insights que me ajudaram também nessa jornada. Então fica comigo até o final desse vídeo que tem muita coisa bacana para você acompanhar. E se você ainda não me conhece, eu me chamo Ana Cristina. Eu perdi 30 quilos em torno de 8 meses depois de passar por uma cirurgia no joelho em janeiro de 2025, onde eu cheguei a 95 quilos. E o que tornou tudo ainda mais difícil. Mas eu sempre acreditei que uma mente determinada a chegar, os obstáculos só nos fortalecem. Mas antes mesmo da primeira refeição no dia, normalmente eu começo os meus dias aí, 99% das vezes, fazendo a minha bike. Eu comprei essa bike, em maio do ano passado, depois que eu passei pela cirurgia, comecei a fazer a reabilitação ali da físio. Logo depois eu comprei a bike porque eu ainda não podia fazer a academia, musculação. Eu tinha que esperar um pouquinho mais e aí eu comprei a bike para já ir fazendo algum exercício em casa. E eu fui fazendo aos poucos, fui me adaptando, eu gostei muito e até hoje eu tenho esse hábito. Indico para todo mundo porque é muito prático estar em casa, eu consigo fazer, nos meus horários, consigo fazer sábado e domingo, enfim, e me ajudou muito, muito mesmo. Eu falo sobre isso também em outros vídeos aqui no canal. Então eu começo fazendo aqui a bike, hoje eu faço em torno de 1 hora por dia, mas no início eu fazia 20 minutos, eu lembro que no início mesmo, 5 minutos era muito cansativo pra mim. E aí eu faço em jejum, consumo um café, consumo normalmente essa garrafa de água inteira, que tem 950 ml, Então até o final aqui da 1 hora eu já acabei com ela, porque a hidratação é muito importante. E é isso. E agora acompanha comigo, eu fazendo aqui um pouquinho de bike e me conta aqui nos comentários, você também faz cardio? Você gosta de fazer cardio? Você gosta de bike, de esteira? Tem gente que gosta de elíptica, eu gosto de fazer escada também, só que a escada ela é mais pegada, Ela é mais difícil. E normalmente eu faço numa carga moderada, dificilmente eu faço tão pesado. Como eu tenho feito de manhã, e tenho treinado em outro período, normalmente à noite, eu gosto de fazer de médio a um pouquinho mais pesado. E aí eu aperto ele aqui, só não tô apertando tanto porque senão eu não consigo falar com vocês, porque daí começa a cansar, E aí o nível é esse, o nível que você não consiga ficar falando e pedalando ao mesmo tempo. Mas eu deixo sim, e eu faço normalmente ela sentada. Em alguns momentos, dependendo da música, Às vezes coloco uma música, eu ergo um pouquinho aqui e faço ela um pouquinho em pé. Mas normalmente de moderado, um pouquinho mais forte, mas faço pesado aqui até por conta do joelho também, Mas isso é muito relativo de pessoa para pessoa. Tem gente que talvez gostaria de fazer menos tempo e fazer mais intenso, Que no final vai acabar dando na mesma, digamos assim. Então eu procuro fazer um pouco mais estendido e um pouco mais tranquilo, digamos. Aí logo depois que eu faço a bike, eu dou uma alongada porque eu tava com uma dor no piriforme, que é aqui no ossinho, e tava me doendo demais. E aí, em conversa com o meu treinador, ele falou que a gente precisava alongar mais a posterior. Provavelmente é essa a questão de eu estar sentindo dor. Então, vou mostrar um pouquinho pra vocês aí do meu alongamento. É muito importante alongar. Mulher, alonga. Alonga porque depois que encurta tudo, olha, me ajuda muito, na prática dos exercícios, enfim, não só nas dores, mas também na amplitude do movimento, na execução correta, se você faz academia, por exemplo, enfim. Minha ideia aqui com o canal é passar a minha experiência para vocês, o que eu fiz, o que me ajudou, o que pode te ajudar também, e trazer vocês para perto também pra gente trocar, crescer, evoluir junto. Esse aqui dói bastante, vou fazer mais para trás para dar de ver. Coloca a perna aqui, tem gente que coloca a perna reta e consegue. Eu ainda não consigo fazer dessa forma, então eu coloco assim, e aí jogo o corpo, depois eu jogo mais para frente, aqui. E depois eu jogo lá na frente.
Então, se você não tem a prática de alongar, comece a colocar aos pouquinhos o alongamento aí na sua rotina. Eu gosto de alongar diferente do horário do meu treino, né? Então, sempre tento fazer depois da bike. Ontem, por exemplo, eu treinei superior na academia, fiz logo depois porque não interfere tanto. Mas eu não costumo fazer alongamento junto com o treino de inferiores. Mas é isso, esse é meu alongamento. Às vezes eu faço umas coisinhas a mais, às vezes umas coisinhas a menos. Mas o importante é fazer. O importante é a constância. Quem viu aquelas coxas, né? Do início com 95 quilos, que tem muita gente que fala que eu tenho lipedema, e pode ser que eu tenha, né? Eu suspeito disso, mas não tem diagnóstico, já está bem melhor. Claro que a luz interfere bastante, né? Se vai numa luz um pouco mais clara, dá de ver mais celulite, o aspecto da pele, mas já tá bem melhor. E eu aqui falando e a cabeça cortando lá. Vamos lá fazer a primeira refeição do dia. Então, desde abril do ano passado, que eu encontrei o Dr. Bruno Montesi e comecei a seguir o protocolo, né, a dieta dele. E eu me deparei com a proposta do jejum, então eu comecei a fazer o jejum também no ano passado. Tem um vídeo aqui no canal que eu falo sobre o jejum um pouco mais aprofundado, né, se você quiser assistir depois, mas eu nunca tinha feito jejum, eu era aquela pessoa que tinha muita fome, comia de 3 em 3 horas, então eu achava, cara, não vou conseguir me adaptar. Mas consegui me adaptar e foi um divisor de águas para mim. O jejum dele não é um jejum fixo, né? É um jejum flexível. Então, eu vou deixar aqui, tipo, o exemplo do cronograma semanal que a gente recebe, toda semana muda. E aí é em torno de 14, 16, 18, 20, 24, dependendo do dia. E aí, de acordo com o jejum, eu organizo as minhas refeições no próximo dia, digamos assim, né? Então, por isso que eu tô dando essa introduzida no jejum, para que a gente consiga entender um pouco melhor de como funcionam as refeições. Então, dependendo das horas de jejum, esse café da manhã ou ele fica de manhã ou ele fica no período da tarde também. Então, de ontem para hoje, foram 14 horas de jejum. Então, hoje, a minha primeira refeição vai ser às 10 da manhã. Então, ele vai acabar sendo o café da manhã. Mas se fosse um horário um pouco mais prolongado, vamos supor 16 ou 18 horas, talvez a minha primeira refeição fosse ao meio-dia e aí esse café da tarde ia para o meio da tarde, por exemplo. Né? Então é dessa forma que eu organizo e no decorrer do vídeo vocês vão entendendo melhor como que é, né, essa organização e essa divisão. E se você também tiver qualquer dúvida, pode deixar aqui nos comentários que eu vou estar lendo, respondendo. E também posso trazer mais conteúdos aqui no canal para ajudar vocês. Então vamos preparar aqui. Que bonito que tá esse abacate. Vocês vão ver que, cara, dá muita saciedade essas refeições. Por exemplo, o abacate é uma fonte boa de gordura, traz muita saciedade. E é muito importante, né, que a gente faça essas refeições da maneira certa, porque é a junção das refeições durante o decorrer do dia que vai te sustentar tanto no dia quanto nas horas de jejum. Muito importante. No final do vídeo também eu vou explicar um detalhe que faz toda a diferença e que vai complementar todas essas informações que eu vou passar para vocês. Então tem aqui, né, proteína, que são os 2 ovos, tem uma banana, 5 gramas de aveia, que é basicamente carboidrato, tem 135 gramas de abacate, que é uma gordura boa e traz bastante saciedade, e um cafezinho preto. E aí, o que acharam da primeira refeição? Como que é a sua refeição? Coloca aqui nos comentários para saber. Essa é a minha primeira refeição, agora eu vou comer aqui.
Bora pesar. É 165 de carne. 165 de carne. 140 de feijão. Vou trazer mais perto, senão vai. Um pouquinho de Agora é a hora do chocolatinho. Normalmente eu compro 60%, 70% cacau, às vezes. Esse aqui é de café, eu sempre mudo para dar uma diferenciada, porque normalmente todo dia tem. O que muda é a variação, né, do chocolate. Hoje são 12 gramas. O pessoal ri, que às vezes eu posto no Instagram, na semana que são 6 gramas. É bem pouca coisa, né? E aí a galera fala, nossa, se fosse 6 gramas eu nem comeria. Falei, cara, é 6 gramas, mas é meu? Oxi, deixa eu ver. Ó, só o outro pedaço deu 12. Então, no caso, hoje são 12 gramas. Então, como vocês puderam ver, teve ali a salada, né? Salada de folhas, tomate. Eu gosto de comer ela separada da comida. Às vezes, dependendo da comida, eu coloco junto, mas normalmente eu boto separado. E aí a gente teve, né, na refeição do meio-dia, que foi a nossa segunda refeição, hoje foi carne, 165 gramas de carne, 40 gramas de aipim, 140 gramas de feijão. E é basicamente essa refeição. E as 12 gramas de chocolate. Normalmente tem um chocolatinho depois do almoço. Então essa foi a segunda refeição, lembrando da questão dos alimentos para trazer saciedade, né? E o que eu sempre comento, e às vezes as pessoas perguntam, né? Você faz jejum? Como eu comentei ali, né? Tem essa flexibilidade do jejum, mas é basicamente todos os dias. Então, organizo as minhas refeições de acordo com a quantidade de jejum que tem, né? Por exemplo, ontem eu fiz 24 horas. Daí, a última refeição que eu fiz ontem, hoje teria que dar entre ontem e hoje 14 horas. Então, quando que eu vou fazer a minha primeira refeição hoje? Eu fiz às 10 horas da manhã. Ok, vai ser minha primeira refeição, vai ser o café da manhã. Eu vou fazer ali o que tem dentro do protocolo, né, às 10 da manhã. Se eu não estivesse por casa, eu ia dar um jeito de levar, enfim. Se o jejum é mais prolongado, como eu comentei, acaba caindo, por exemplo, no almoço, a primeira refeição no almoço, eu organizo a segunda refeição no café da tarde, e assim eu faço, e assim eu me organizo. E aí a base, né, do protocolo, como vocês puderam ver, é muito a proteína, a gordura boa, e tem sim carboidrato, mas normalmente carboidratos de índice glicêmico baixo. A proteína e a gordura traz essa saciedade maior, né, tanto para a gente conseguir ficar entre uma refeição e outra, e também em relação ao tempo que a gente fica de jejum, né? Então, por exemplo, quando você faz as refeições ali durante o dia e depois vai entrar em jejum, você sente mais saciedade. Então, por isso é muito importante se atentar a isso, né? Claro, além da hidratação. A hidratação é uma parte muito importante que muita gente negligencia. Então, é ideal que você verifique o quanto de água você precisa e consuma. E quando a gente está na janela do jejum, né? Normalmente eu consumo água normal, água com gás, água tônica zero. Essa é uma das que eu consumo. Café preto, né? Café preto sem açúcar. E água com sal integral. Eu usava bastante água com sal integral no início, quando eu comecei a fazer jejum, né? Comecei com 12 horas, comecei devagar, eu sempre falo isso. A pessoa que ainda não é adepta ao jejum, nunca fez, começa devagar, começa aos poucos e depois vai, né, aumentando o período de horas de jejum. E aí, no início, eu consumia bastante água com o sal integral na água, né? Uma pitadinha de sal, para ajudar na saciedade, na dor de cabeça, né? Na indisposição, e ajuda mesmo. O Bruno sempre comenta sobre isso, orienta, né? Quando ele fala sobre a UMAD, que é esse período de jejum, por exemplo, de 24 horas, que é o período mais prolongado. Então, a gente precisa sempre atentar a esses detalhes. E aí, o que você achou da refeição do almoço? Super encaixaria na sua rotina? Tem algum alimento que você acha que faria falta para você? Muita gente fala, né, do arroz e do macarrão. O arroz e o macarrão, ele não está no protocolo, nem o arroz integral, nem o macarrão integral, porque pelo que eu entendi, pelo que o Bruno sempre fala, tem açúcar, né? Tem bastante açúcar mesmo no integral. Então não tem no protocolo. Às vezes quando eu
sinto uma vontadezinha, eu como na refeição livre, enfim, me permito. É como eu falei, a gente precisa fazer algo que a gente consiga manter constância, que a gente consiga colocar como um estilo de vida mesmo. Mas eu confesso que não me faz tanta falta assim, tá? Eu gosto bastante de macarrão carne moída, por exemplo, é um dos meus pratos favoritos, mas não tem feito tanta falta assim. E eu percebi ao longo desse período que, tirando esses alimentos, também me ajudaram na questão do aspecto da minha pele. Como eu comentei, né, algumas pessoas vêm até mim dizendo que acham que eu tenho lipedema. Eu não tenho nada diagnosticado, mas eu realmente tenho bastante dificuldade com os membros inferiores para desenvolver. Eu acumulo bastante gordura, né, nas pernas, é o lugar que eu mais acumulo gordura. O aspecto ele tende a ter mais celulite, mesmo perdendo peso, né? Mais de 30 quilos ainda assim, dependendo da luz, dá de ver, né? Que a pele é diferente. E aí, retirando esses alimentos em excesso de açúcar, né? Fritura, esses industrializados, mantendo a dieta com proteína e gordura boa, assim como tem dentro do protocolo, eu senti muita diferença. E juntando com a alimentação, claro, o cardio também e a musculação, tudo ajuda, né? Mas com certeza, a base da alimentação é o 80-20. Que a gente diz, né? Então, talvez se você também passa, né, por essa dificuldade, eu vejo algumas pessoas chegarem também falando, né, comentando, Ana, cara, o aspecto da tua pele, das pernas principalmente, é igual a minha, eu também tenho essa dificuldade. Então, você se atentando, claro, nunca dispense o diagnóstico de um médico, uma orientação de um médico, mas você se atentando a esses detalhes da alimentação, que são coisas básicas. Vocês viram a minha refeição da manhã, estão vendo minha refeição agora do meio-dia, eu vou mostrar a refeição da noite, varia pouca coisa. Eu vou falar um pouquinho mais também depois sobre alguns detalhes, mas vocês viram que é o básico bem feito. É o alimento básico de todo dia, não tem nada de extraordinário, nada fora da realidade. Por exemplo, tem semanas que no café da manhã tem cuscuz. Hoje eu, teve a opção ali da banana, do abacate, mas tem semanas que tem cuscuz ou a tapioca, então é super adaptável e é muito gostoso. As refeições são muito gostosas e uma coisa também que eu levo pra vida, porque eu já fiz dietas muito restritas e eu era muito de fazer o frango seco, né, o frango sem tempero nenhum, e a batata doce, por exemplo, só também cozida na água. Hoje eu não suporto batata doce cozida, eu como ela na air fry, no forno, mas cozida não desce. Porque durante muito tempo eu não colocava sabor na comida. Eu achava que, tipo assim, era o extremismo, sal demais, tem muito sódio, não pode. Botar um tempero a mais não pode porque tem calorias, que não sei o que. Era a louca. E hoje eu percebo que, cara, fazer uma comida saborosa te dá muito mais prazer para comer, muito mais vontade e você consegue manter melhor a longo prazo. Então, uma outra dica aí que eu dou pra você é procure usar os temperinhos. Aqui em casa eu tô olhando pra lá porque tá todos os potinhos do tempero, né? Aprendi muito isso com o Matheus. Mas ele usa, por exemplo, páprica doce, páprica picante, páprica defumada, chimichurri, alho frito, né? Que vem já num saquinho, mas o alho normal também, cebola, salsinha, cebolinha, ervas finas a gente tem ali também. Tem um mix de carne, um mix de frango, tem lemon pepper que a gente gosta de usar no frango. Então esses temperinhos eles dão um sabor a mais. Além, claro, do sal. A gente também usa o sal. Bora continuar acompanhando aqui. Mas vai deixando aqui nos comentários o que você tá achando, se você ficou com alguma dúvida até aqui. Eu vou mostrar a próxima refeição, né? A terceira e última refeição que eu faço no dia. E vou falar algumas coisas bem bacanas. Então fica comigo até o final desse vídeo que eu tenho certeza que vai te ajudar. 65 e 50. Pode ver. Quê? Deixa de ser chato, guria, eu não gosto. Eu não gosto de lavar louça, mas eu lavo sempre, você sabe disso? Porque você não gosta de lavar, né? É chato, né? Então bora pesar a última refeição do dia. O ideal é que a última refeição seja feita entre as 5 e as 7 horas. Porém, essa é uma grande dificuldade que eu tenho de fazer a última refeição até no máximo 7 horas da noite. Porque agora, por exemplo, a gente voltou do treino e já são 7h46. Então, eu vou fazer às 8 horas. Amanhã são 18 horas de jejum. Então, eu teria que fazer a primeira refeição às 2 da tarde, por conta desse horário. E como o Dr. Bruno Montesi fala, o ideal é que seja
a última refeição deu 49 gramas. É 50 que eu tenho que colocar, vai ficar 49. O ideal é que tenha uma diferença de 3 horas. 3 horas da última refeição para quando você vai dormir e 3 horas a primeira refeição depois que você acorda. Nem sempre eu consigo seguir isso, né, como eu tô falando agora, mas o ideal é que seja feita dessa forma. Aqui eu vou pesar, então, 50 gramas, ó, pode mostrar aqui que deu 49. Deu 49. Agora eu vou colocar 165 de carne. É um repeteco do meio-dia, porque normalmente eu também procuro fazer mais para sobrar, para comer meio-dia e comer à noite. Vocês vão ver, depois eu vou mostrar que aí tem substituições, né? Quando, por exemplo, não tem a mesma coisa, fez meio-dia, não sobrou, e aí à noite. Tem outras substituições, se quiser, por ovo, por frango, enfim, sempre tem bastante variações. Só que normalmente, para ficar mais prático, eu procuro fazer principalmente a proteína, mais para sobrar, pra gente conseguir fazer a refeição do meio-dia e da noite. Nesse caso aqui, deu para hoje, meio-dia, dá para amanhã. Ó, deu 165, ó. Pode mostrar. 165. Aí outra coisa que me perguntam bastante é se a quebra do jejum ela pode acontecer com carboidrato. Tem muita gente que fica com essa dúvida e fica, ai meu Deus, a primeira refeição depois que tu faz um período de jejum não pode ter carboidrato. No protocolo do Dr. Bruno Montes nunca teve isso, assim. Tem semanas sim que varia, né? Então tem menos carboidratos. Pode ser que na primeira refeição não tenha carboidrato, aí você vai quebrar o jejum sem ter um carboidrato. Mas teve várias vezes que teve carboidrato, por exemplo, hoje de manhã tinha banana, tinha aveia, que é carboidrato, e foi a primeira refeição depois do jejum. Então não tem muito isso, acho que é meio que um mito. E funcionou bastante pra mim. Sabia que hoje eu vi uma pessoa, eu acho que eu vi um conteúdo de alguém falando que só pessoa acima de 40 anos gosta de água tônica. Eu não tenho 40 anos, eu tenho 31 e eu gosto. E tu me apresentou a água tônica bem antes. Eu lembro que a minha madrinha tomava água tônica e ela já, acho que na época ela já tinha acima de 40. Então aqui tem 165 gramas de carne, 50 gramas de aipim, 40 gramas de salada. E assim compõe a terceira e a última refeição do dia. E aí um detalhe, né, sobre o que eu comentei ali da última refeição ser em torno das 5 ou então no máximo às 7 da noite e que é a minha maior dificuldade, isso também porque eu tenho mais fome à noite, talvez você seja essa pessoa, né? E aí, se eu como muito cedo, eu normalmente não durmo tão cedo, durmo em torno de 10 e meia, 11 horas. E aí, se tem esse espaço muito grande, quando eu vou dormir eu sinto fome. E aí isso me complica um pouco, é uma coisa que eu quero mudar, mas ainda tenho essa dificuldade. Já de manhã, antes do jejum, antes de começar a praticar o jejum, eu era aquela pessoa que já acordava com fome, já pensando no café da manhã. Depois que eu comecei a fazer o jejum, isso mudou. Hoje eu tenho mais controle, tenho mais saciedade, então eu acordo de manhã, se eu não fizer a refeição pela manhã, minha primeira refeição for ao meio-dia, por exemplo, é super tranquilo. Eu, faço a ingestão de água ali, normalmente, e fica tudo certo. Tomo café e às vezes eu até treino de manhã, não sinto fraqueza nem nada do tipo, como eu falei, é a junção das refeições que você faz que vai te dar, né, essa saciedade, que vai nutrir seu corpo. Então, por exemplo, a última refeição que você fez precisa estar dentro do protocolo de acordo, né, ou seja, ter proteína, ter gordura boa, na maioria das vezes carboidrato. E aí falando um pouco sobre a base, né, do protocolo hoje, mostrando aqui para vocês as 3 refeições que eu faço no dia, né, isso com um jejum mais curto. Então, como hoje era 14 horas, né, de ontem para hoje, acabei fazendo a primeira refeição de manhã, como eu mostrei para vocês, às 10 horas da manhã, a segunda refeição ali em torno de 1 hora da tarde e a terceira e última refeição agora às 8 horas da noite. E aí, quando o jejum é mais longo, fica um pouco mais apertado, né, o tempo que a gente tem para fazer essas refeições. Então, por exemplo, no dia de 18 horas, de 20 ou de 24 horas, né, fica um espaço curto. Muitas pessoas têm essa dúvida. Como que faz? Aí, normalmente, a gente dilui, né, as 1.300 calorias em 2 refeições ou até mesmo em uma. É mais difícil de bater essas 1.300 calorias em uma refeição só com alimento, né, com a comida de verdade que a gente fala, né,
que é basicamente a carne, a batata, enfim, comida normal, porque se a gente fosse comer um lanche, alguma coisa assim, bate essas 1.300 calorias fácil. Então, também uma dificuldade. Quando eu faço o jejum de 24 horas sobre um curto período de tempo, tem vezes que eu não consigo bater as 1.300 calorias. Então, é um cuidado também que tem que ter. E isso também porque, como eu falei, eu normalmente faço a última refeição mais tarde para, no caso de 24 horas, fazer a primeira refeição à noite também do outro dia. E aí acaba ficando um espaço curto, né? Vamos ao exemplo prático que fica mais fácil de entender. Vamos supor que a partir de agora fosse 24 horas de jejum. Eu prefiro comer, por exemplo, mais tarde, 8 horas da noite, e amanhã eu comer a primeira refeição só às 8 da noite. Porque para mim é mais tranquilo durante o dia ficar de jejum do que ficar à noite. Só que eu fico com um curto período de tempo para consumir essas 1.300 calorias. Agora, se eu faço, por exemplo, a última refeição, vamos dizer que é ao meio-dia, né? E começa às 24 horas de jejum ali. No outro dia, eu vou comer a minha primeira refeição ao meio-dia. Então, eu tenho, tipo, do meio-dia até a hora de eu dormir para fazer as 3 refeições, ou 2 que seja, né? Diluir essas 1.300 calorias nessas 2 refeições. Fica mais fácil dessa forma. Mas eu tô falando da minha experiência, eu prefiro fazer assim. E aí a base, né, a base da alimentação, como eu falei, ela é a mesma, né, proteína, carboidrato de baixo índice glicêmico e gordura boa. A base é essa. O que muda são as variações, né, eu digo assim, de combinação, e aí toda semana o protocolo muda. Tem dias, por exemplo, se eu pegar os exemplos dessa semana, eu mostrei para vocês hoje, né, amanhã, provavelmente, já pode ser que seja um pouco diferente de hoje. Então, tem essas variações. Tem semanas que os dias são bem parecidos, tem semanas que os dias são variáveis. E isso eu acho muito legal, porque não cai na rotina. Mas a base é basicamente a mesma. E aí tem as substituições, né? Então, por exemplo, ali tá como 165 gramas de carne, mas pode substituir por ovo, por frango, por peixe. A base, basicamente, de proteína é essa, de carboidrato. Basicamente, né, eu comentei que não tem arroz, não tem macarrão, mas tem as batatas. Então, batata inglesa, batata doce, batata baroa, tem aipim, tem cuscuz, tem tapioca, aí tem o carboidrato de baixo índice glicêmico das frutas, então mamão, banana, melão e outras frutas, salada sempre tem, às vezes com uma quantidade maior, uma quantidade menor, normalmente também tem as verduras, então brócolis, couve-flor, abóbora, abobrinha, normalmente tem chocolate, né, de sobremesa ao meio-dia. O que muda também são as quantidades, tem semanas que é um pouco mais, tem semanas que é um pouco menos. Tem substituição também por fruta, daí em vez de chocolate tem como substituir às vezes por banana, por abacaxi, por laranja, enfim, depende da semana também. Então assim, tem bastante opção, são comidas bem gostosas, tem semana que tem feijão, tem semana que tem grão de bico, por exemplo, tem semanas que não tem, então varia bastante. Mas a base é essa, né? No início eu comecei fazendo a dieta de 1.500 calorias, existe uma tabela ali, né? Então, como eu tava com 95 quilos, o ideal era eu ingerir as 1.500, se não me falha a memória, que tinha de 1.800 também. Eu acho que eu comecei com 1.800, depois eu fui para 1.500 e agora já faz um tempo que eu tô em 1.300. Eu vou achar ali a tabela e vou botar aqui para vocês também, para vocês conferirem. Mas o que muda é a quantidade. Como eu tô reforçando, a base é a mesma. O que vocês viram hoje, basicamente isso. São 3 refeições, tem dias que por conta da quantidade de jejum, são 2 refeições ou até mesmo uma refeição. Ana, você não fica com fome? Não, tá? Eu tinha bastante receio quanto a isso, quando eu vi que, tipo assim, são no máximo 3 refeições, meu Deus, e agora? Não, se você consome o que tá ali, você não fica com fome, te dá bastante saciedade. Uma coisa que mudou muito pra mim foi os beliscos, né? Eu já falei em outros vídeos aqui do canal. Eu era muito de beliscar, comia de 3 em 3 horas e parece que quanto mais você come, mais você quer comer, né? E aí eu queria beliscar. E aí eu trabalho de casa, na grande maioria do tempo, na grande maioria das vezes e do tempo eu tô em casa. E então um belisco, assim, era muito recorrente. E com o jejum isso diminuiu bastante. Eu consegui parar com esses beliscos, faço as 3 refeições ali e tudo certo.
Também me perguntam bastante, Ana, tem refeição livre? No protocolo não tem refeição livre. Quando eu estava muito acima do peso, quando eu estava com 95 quilos, os primeiros 3 meses eu tentei ali não fazer refeição livre, seguir o protocolo certo, mas eu já tinha na minha cabeça, né, porque eu sempre falo isso, eu era muito 880 antes de conhecer o protocolo do Dr. Bruno Montesi. Eu era aquela pessoa que já fez 1 milhão de dietas, só que era muito restrita, enfim, aí seguia por um tempo, depois chutava o balde, efeito rebote. Então, o que eu queria mudar no início do ano passado era essa minha mentalidade e essa minha relação com a comida. Então, entender que é algo que eu quero enraizar para minha vida, meu estilo de vida, e que não pode ser algo extremo, algo radical demais, algo sem sabor, como eu comentei com vocês no meio-dia. Então, eu sabia que naquele momento eu queria aqueles 3 meses, né, fosse mais restrito, mas eu sabia que depois eu ia sim fazer refeição livre, quando tivesse vontade de fato de comer alguma coisa diferente, eu iria comer. E desde então eu faço no mínimo uma refeição livre na semana, normalmente no sábado. Tem semanas que eu faço mais de uma, faço até 2, né? Enquanto eu não cheguei no peso, um peso legal, eu fazia de 1 a 2 refeições no máximo. Hoje eu tô com 62 quilos, é um peso que me agrada. Eu quero me desafiar a chegar a 58, porque eu quero ver como meu corpo fica, mas não é um peso que eu pretendo manter. Eu quero ficar aí na casa dos 62, dos 60. Acho que é um peso bem bacana pra mim. Eu tenho 1,61 de altura. E nesse caso, eu tomo cuidado, porque como eu falei, é uma coisa que eu trouxe pra vida e desde então, né, eu tenho conseguido fazer isso, conseguido comer fora e depois na próxima refeição, né, tipo, faço uma refeição livre, na próxima refeição eu volto pra dieta. Antes era muito difícil isso pra mim. Quando eu comia uma coisa fora, por isso que eu acho que eu ficava muito regrada, porque eu sabia que quando eu comia algo fora, eu ia querer comer o mundo junto, né? E eu sempre fazia isso. Hoje em dia já faz mais de 1 ano que eu consegui manter, então eu entendo, eu sei, cara, hoje eu tô com uma vontade de comer um hambúrguer. Eu vou comer um hambúrguer. A próxima refeição é amanhã de manhã eu vou comer o que eu tenho que comer. 2 ovos, 2 ovos, uma banana, aveia e abacate, é isso que eu vou comer. E tá tudo certo. E aí eu também não restringo. Ah, porque eu comi um hambúrguer hoje, eu fico me culpando e amanhã, então eu não vou comer, né? Vou pular a refeição, ou então vou diminuir, vou comer só os ovos, por exemplo, só a proteína. Não. Eu volto normalmente, faço a ingestão de água, que é muito importante, eu sempre bato na tecla, porque é importante, né? Em questão de saciedade ajuda também, tá? Às vezes você acha que tá com fome, você tá com sede, em questão do aspecto da pele, disposição, enfim, muitos benefícios. E é basicamente dessa forma que funciona o protocolo, né? Muita gente me pediu aí o que eu comia durante esse período, né, que eu perdi basicamente 30 quilos em 8 meses. Não tem segredo, gente. É isso, é o básico bem feito. Vocês viram que não tem nada de extremo, não tem nada demais. É uma quantidade legal, são alimentos bons, alimentos saudáveis. Eu acredito que seja isso, acho que eu sanei bastante dúvida. E o segredo não está em passar fome, mas sim entender o que o seu corpo precisa e adaptar à sua realidade. Aquilo que você consegue ter constância, que você consegue manter. E me diz se você teve alguma dúvida em relação às refeições, em relação ao jejum ou qualquer outra coisa que surgiu durante o vídeo, pode deixar aqui nos comentários, eu vou estar lendo, vou estar te respondendo. Pode ser um possível vídeo no canal, eu espero de alguma forma ter ajudado, algum insight, alguma informação, alguma coisa que tenha mudado aí pra você. E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, não esquece de deixar seu like para que eu saiba disso e se inscrever no canal para ficar por dentro dos próximos conteúdos que eu tenho certeza que vai te ajudar, porque eu quero trazer aqui muita coisa legal que me ajudou, né, durante esse caminho, na minha experiência, mas que possa fazer sentido para você, tanto em relação à alimentação, ao jejum, à mentalidade, que é muito importante, aos hábitos, aos treinos, ao cardio, enfim, tudo que me ajudou, eu quero trazer de alguma forma para vocês, para ajudar também, para agregar no caminho de vocês. Então, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!